Falou. Então o paraíso é isto, pensou, e teve de sorrir de si próprio. Não era muito respeitoso, afinal, analisar o paraíso precisamente quando se estava voando para entrar nele. Enquanto se afastava da terra e ultrapassava as nuvens em formação com as duas gaivotas brilhantes, Fernão notou que o seu próprio corpo se tornava tão brilhante como os delas. Em realidade, era o mesmo Fernão Capelo Gaivota que sempre vivera por detrás dos olhos dourados. Só a forma exterior se modificara. Mas havia agora também um limite para tudo que o novo corpo podia fazer. Pensou, no paraíso não deveria haver limites. E por que tão poucas gaivotas? O paraíso deveria estar repleto de gaivotas. E por que é que, de repente, eu fiquei tão cansado? As gaivotas no paraíso nunca deveriam cansar-se nem dormir. Onde é que eu vira isso? A lembrança da sua vida na terra sumia-se. A terra fora um lugar onde aprendera muito, é certo, mas os pormenores estavam esmaecidos. Qualquer coisa tipo assim como lutar por comida e ser banido. Nos dias que se seguiram, Fernão verificou que neste lugar havia tanto para aprender acerca do voo como houvera na vida que deixara para trás, mas com uma diferença. Aqui haviam gaivotas que pensavam como ele. Para cada uma delas, o mais importante na vida era olhar em frente e alcançar a perfeição naquilo que mais gostavam de fazer: voar. Todas elas eram aves magníficas e passavam horas após horas praticando voos, fazendo experimentos de avançada aeronáutica. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde viera, mas uma vez ou outra lembrava-se. Lembrou-se uma manhã, quando estava a sós com o seu instrutor. Onde estão os outros? Perguntou em silêncio, já familiarizado com a telepatia. Por que somos tão poucos aqui? No lugar onde eu vim havia... Interrompeu o instrutor. Milhares e milhares de gaivotas, eu sei. A única resposta que te encontro, Fernão, é que você é um daqueles pássaros que se encontram num milhão. Quase todos nós percorremos um longo caminho. Fomos de um mundo para outro, que era praticamente igual ao primeiro, e esquecendo logo de onde viéramos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo sempre o momento presente. Tens alguma ideia de por quantas vidas tivemos de passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo a mais do que comer, ou algo a mais do que lutar, ou algo a mais do que ter uma posição importante dentro do bando? Fernão, 1000 vidas, 10.000 vidas, depois mais 100.000 vidas, até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras tantas, 100 vezes 100.000 vidas, para nos convencermos de que o nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. Certamente, Fernão, a mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora. Escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendermos neste. E não aprender nada significa que o próximo será igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. Mas você, Fernão, você aprendeu tanto de uma só vez, que não teve de passar por tantas 1000 vezes de vidas para chegar a esta. Este mundo não é o paraíso, então? Perguntou Fernão. Você está aprendendo outra vez,
Fernão Gaivota. Bom, e o que é que acontece depois disso? Para onde vamos? Quer dizer que não existe um lugar chamado paraíso? Não, Fernão, não há tal lugar. O paraíso não é um lugar e o paraíso não é um tempo. O paraíso, Fernão, é ser perfeito. Você começará a se aproximar do paraíso no momento em que alcançar a velocidade perfeita. E isso não é nem perto de voar a velocidade da luz. Porque nenhum número é um limite e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar ali, como eu estou agora aí do seu lado. Sem avisar, o instrutor evaporou-se e apareceu numa centelha de instante. Depois evaporou-se outra vez e surgiu ao lado, ali novamente, num milésimo de segundo. Mas como é que se faz isso? O que é que se sente? A que essa distância se pode ir? Desde que você o deseje, pode ir a qualquer lugar e a qualquer momento. Lembre-se, Fernão, o paraíso não é um lugar nem um tempo, porque lugar e tempo nada significam. Para voar à velocidade do pensamento, para onde quer que se seja, você deve começar por saber que já chegou. O truque estava em saber que a sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número não escrito, em toda parte e ao mesmo tempo através do espaço e do tempo. Fernão empenhou-se em conseguir isso dia após dia, desde antes da aurora até depois da meia-noite. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia afastar-se 1 milímetro do seu lugar. Interveio novamente seu instrutor. Esqueça a fé, Fernão. Você não precisa de fé para voar. Você precisa, sim, compreender o que era voar. Isto, Fernão, é a mesma coisa. Tente outra vez. Um dia em que Fernão estava na praia, de olhos fechados, concentrando-se, compreendeu então, num relâmpago de milissegundos, o que seu instrutor tentava dizer-lhe. É verdade, eu sou uma gaivota perfeita, eu sou uma gaivota ilimitada. Bom, exclamou-lhe a voz do instrutor em sua mente, com a voz vibrando de triunfo. Bom, muito bom. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o instrutor numa praia completamente diferente. Havia árvores até a beira d'água e 2 sóis amarelos girando sobre a cabeça de ambos. Por fim você conseguiu perceber a ideia, disse o instrutor, mas ainda precisa trabalhar o seu controle. E então poderá voar no passado e no futuro, estará preparado para começar o mais difícil, o mais poderoso e, acima de tudo, o mais divertido. Estará preparado para voar no além e conhecer o significado da palavra amor. Os dias se passaram até chegar o dia em que o instrutor de Fernão simplesmente se evaporou. Ele falara calmamente a todos antes disso, exortando-os a nunca deixarem de aprender, de treinar e de lutar por compreenderem cada vez melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, suas penas foram tornando-se cada vez mais brilhantes e acabaram por ficar tão brilhantes que nenhuma gaivota conseguia olhar. As suas últimas palavras foram para Fernão. Continue trabalhando no amor, Fernão. Quando puderam olhar outra vez, o instrutor já havia desaparecido.
À medida que os dias se passavam, Fernão surpreendia-se pensando no tempo e na terra de onde viera. Se ele tivesse sabido que havia só 1/10, só 1/100 do que aprender aqui, como a vida teria sido mais válida? Ficou na areia, pensando se haveria alguma gaivota lá atrás, querendo lutar por quebrar os seus limites, compreendendo o que realmente significa voar e não simplesmente locomoção para arrancar uma migalha de pão. E quanto mais Fernão treinava os seus exercícios de bondade, quanto mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais desejava regressar à terra. Porque, apesar do seu passado solitário, Fernão Capela Gaivota nascera para ser instrutor. E a sua maneira de demonstrar o amor era dar um pouco da verdade que ele próprio descobrira a qualquer gaivota que apenas pedisse uma oportunidade para vislumbrar essa verdade. Disse-lhe, porém, seu colega: Fernão, você já foi banido uma vez. O que é que te leva a pensar que alguma das gaivotas lá do seu tempo ouviria agora? Tu conhece o provérbio, que é bem verdade: vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas que você deixou estão no solo, gritando e lutando umas com as outras. Fernão, elas nem veem a própria ponta das asas. Fique aqui, ajudando as novas gaivotas, essas que estão suficientemente cultivadas para compreenderem o que você lhes tem a dizer. Calou-se um momento e depois ainda disse para Fernão: o que teria acontecido, Fernão, se o seu instrutor tivesse regressado aos velhos mundos dele? Onde estaria você hoje? Mas Fernão não podia impedir-se de pensar que talvez pudesse haver duas gaivotas na terra que também pudessem aprender. Quanto mais não saberia ele agora se o seu próprio instrutor tivesse ido ao seu tempo naquele espaço em que fora banido. Meus irmãos, afinal, o que é que estamos treinando todos os dias? Se a nossa amizade depende de coisas como o espaço e o tempo, então, quando finalmente ultrapassarmos o espaço e o tempo, teremos destruído a nossa própria fraternidade. Mas, ultrapassado o espaço, tudo o que nos resta é aqui. Ultrapassado o tempo, tudo o que nos resta é agora. E cá entre nós, entre o aqui e agora, você não crê que poderemos ver-nos uma ou duas vezes? Dito isso, Fernão fixou no pensamento a imagem dos grandes bandos de gaivotas de outros tempos e, com a facilidade do treino, soube que não era ele, Fernão, só ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e voo que nada, absolutamente nada, conseguia limitar. E voltou à terra. Lá, na terra, Francisco Coutinho Gaivota era bastante novo, mas já sabia que nunca uma gaivota fora tratada com tanta aspereza por nenhum bando ou com tanta injustiça. Não importa o que digam, voar tem muito mais valor do que esvoaçar de um lado para outro. Uma mosquinha faz isso, disse Francisco Coutinho Gaivota. E Francisco Gaivota ouvia de uma forma mágica dentro de si mesmo: não seja duro com eles, Francisco. Ao expulsarem-no, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias. E um dia vão sabê-lo, e um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender, Francisco Gaivota. E essa voz o perseguia dentro de seus pensamentos. Francisco Coutinho Gaivota,
Você quer voar tanto que perdoará o bando e aprenderá e voltará um dia para ajudá-los a saber? Francisco Coutinho Gaivota disse sim a si mesmo e escutou, quanticamente de si mesmo também. Então vamos começar.